Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus amado, a Tua palavra, ela enche o nosso coração de alegria e de esperança. A Tua palavra enche o nosso coração de fé e de segurança e de confiança no Senhor, que tudo faz para nos trazer de volta para o lar, para a casa do Senhor, onde é o Teu desejo que permaneçamos por toda a eternidade. Bendizemos o Teu nome por causa do Evangelho, que é boa nova para nós, e com o qual nós queremos caminhar e o qual nós queremos proclamar e anunciar a todas as pessoas através das nossas vidas e com as nossas palavras. Que o anúncio do Teu Evangelho nessa noite ecoe nos nossos ouvidos como a verdade eterna do céu, trazendo pessoas a Cristo, trazendo pessoas de volta para casa. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Alguns de nós que conhecem o mundo do cinema certamente já ouviram falar de Martin Scorsese. Martin Scorsese lançou no ano passado mais um de seus filmes a respeito de religião. Só para refrescar a nossa memória, o seu primeiro filme sobre religião foi lançado em 1989 e tem o título A Última Tentação de Cristo. Um filme que pinta um Cristo sem convicção, sem convicção da sua divindade, cedendo, depois de muita dúvida e muito conflito, a sua última tentação, quando já estava crucificado na cruz, e a sua última tentação não seria outra a não ser descer da cruz antes de morrer e viver uma vida normal, como todo ser humano normal que vive e anda nessa terra. Neste filme, Satanás saiu ganhando porque ele convence a Cristo de que o que ele já tinha sofrido era o suficiente, era o bastante, que ele não precisava sofrer mais, e que Deus já tinha se agradado do que ele tinha feito, portanto, para que ficar na cruz? Deixa eu tirar os cravos, diz o anjinho, que na verdade é Satanás, para Jesus, em cima de uma escada, diante de Jesus na cruz. E Jesus diz, é isso mesmo? E ele deixa, e o anjinho, que é o demônio, tira um cravo, tira o outro cravo, tira os cravos dos pés, e Jesus desce da cruz e vai viver uma vida de pecado, como todo pecador na face da terra. Agora lançou outro, ano passado. O título do filme é Silêncio. E diz respeito à perseguição dos budistas contra os cristãos no Japão. Por volta do ano 1640 até 1690, mais ou menos o mesmo período em que os holandeses estavam invadindo o Brasil e tentando implantar aqui a fé protestante.
O filme não é algo que ele criou, é baseado numa obra de um católico japonês da época, que havia descrito como tinha sido a perseguição contra os padres espanhóis que viveram ali naquele país neste período. Embora Martin Scorsese coloque os padres como portugueses, na verdade eles tinham sido espanhóis. E o filme trata a respeito de que os padres são presos e são levados a negar a sua fé, mas isso não acontece sem muito sofrimento primeiro. Muitos japoneses que haviam se tornado cristãos são mortos para que aqueles padres, por final, reneguem a sua fé e se tornem exemplos para que outros japoneses não venham a crer no Evangelho. O que é interessante neste filme é que ele não é tão descuidado como foi o primeiro sobre Jesus. É um filme que tem uma profundidade muito grande e que, ao contrário do anterior, que eu não recomendo ninguém assistir, esse eu recomendo que assistam, porque ele diz respeito à seguinte pergunta que tem tudo a ver com o cristianismo contemporâneo. Até que ponto a minha convicção vai permanecer firme e inabalável diante da oposição ao Evangelho, especialmente quando essa oposição toma o contorno de perseguição armada que leva à morte. E o filme se chama Silêncio, não por causa do silêncio daqueles que estão presos, orando, pedindo a Deus livramento. Mas o filme se chama Silêncio por causa de um Deus que não responde às suas orações. E que, portanto, a pergunta adjacente ao filme é: vale a pena servir a um Deus que não responde? Que fica em silêncio? Que simplesmente assiste o sofrimento daqueles que pretensamente devotam a sua fé? Então, o silêncio não é o silêncio dos homens, mas é o silêncio de Deus. E duas coisas me chamam muita atenção nesse filme, porque, primeiro, na discussão apologética que existe entre o padre e os seus acusadores budistas, há uma troca de definições a respeito do cristianismo. Na visão do filme e desse autor antigo, os japoneses viam o cristianismo como uma mulher apaixonada feia, que não saía do pé do homem, o japonês, que andava namorando 4 mulheres estrangeiras lindas. A Inglaterra, a Holanda, a Espanha e Portugal. É interessante que Portugal e Espanha eram católicos, e Inglaterra e Holanda eram protestantes. Mas essas mulheres estrangeiras lindas lhe davam muito problema. E ele teve que se livrar das 4. E o padre então diz: o problema não é as nações, mas é o cristianismo que vocês têm que abraçar. Então o budista interventor diz: a mulher feia. Como suportar o amor de uma mulher feia a vida toda que não sai do seu pé? E é interessante a definição de natureza humana. Na discussão apologética entre o padre e o seu acusador, a questão é a seguinte: por que vocês vieram ao Japão? A natureza humana jamais mudará. Vocês jamais conseguirão mudar o Japão. A questão é exatamente esta. Deus prometeu mudar-nos, mas antes de fazê-lo, Ele nos justifica por meio da cruz, e depois, num processo de santificação, Ele vai trabalhando conosco até que nos tornemos, ou, quando chegar o dia, Ele nos livre da presença do pecado definitivamente. Aqueles que estarão lá no céu, eles continuarão eternamente pecadores, mas jamais colocados à disposição do pecado outra vez. Porque nós seremos retirados da presença do pecado definitivamente. A questão
que o filme coloca é que não adianta o cristianismo bater na tecla de que tem que enviar missionários para os lugares aonde as pessoas não conhecem Jesus. Porque assim como poderão acontecer conversões falsas, também poderão haver negações falsas. No final, todos negam Jesus. Mas fica a pergunta no ar que o Martin Scorsese dá uma palhinha para nós, é que quando o padre morre depois de ter negado Jesus há 40 anos, e ele é sepultado ou queimado numa cerimônia japonesa, a sua esposa, uma mulher japonesa que foi lhe entregue como esposa, coloca nas suas mãos, bem escondidinho para ninguém ver, o crucifixo. E aí a pergunta é, assim, os japoneses ficaram olhando a vida daquele padre 40 anos e todos os anos ele tinha que ir lá e negar Jesus na frente deles. E a negação era feita da seguinte forma, era uma placa de bronze com Jesus Cristo e a cruz, e as pessoas tinham que pisar nela e dizer, eu renego Jesus. E a frase-chave é só uma formalidade. Você pisa em Jesus e pode ir embora para casa. Porque ele era padre, todos os anos, depois que ele negou Jesus a primeira vez, ele tinha que ir lá perante o governador e pisar naquela placa de bronze, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eles o vigiavam o tempo todo para que em secreto ele não pregasse para Jesus, para ninguém. Então, uma cruz escondida, lá na palma da mão. E essa é uma questão que esse texto que nós acabamos de ler, ele levanta para nós. A pergunta, no final das contas, é exatamente essa. O que faz a fé persistir? O que faz a fé persistir, mesmo quando ela tem que enfrentar o sofrimento, e esse sofrimento lhe é impingido por meio de perseguição? E a resposta inequívoca, sem rodeios do Novo Testamento, é que o que faz a fé persistir é a verdade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A fé é depositada não em uma doutrina que nós gostamos e acalentamos, mas a fé é depositada num fato verdadeiro, histórico e verídico de que aquele que morreu na cruz e que ficou na cruz até o fim, ele se levantou no terceiro dia na manhã da Páscoa. A força do cristianismo não é a nossa historicidade ou o fato de que temos 2000 anos andando sobre a terra. A força do cristianismo não é a grandiosidade das tradições católicos romanas ou protestantes que vão atravessando aí os séculos. A força do cristianismo é a ressurreição do seu Salvador. Esta é a argumentação de toda a Escritura sobre nós. Romanos capítulo 4, versículo 25. Paulo afirma que o Senhor Jesus Cristo morreu por causa das nossas transgressões e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Que a morte de Jesus sem a ressurreição estaria incompleta, não traria perdão dos pecados para ninguém, mas a ressurreição, ela completa a morte de Jesus e lhe dá peso. Porque nós não cremos naquele que permaneceu na morte e que, portanto, foi esquecido num túmulo em algum lugar lá em Jerusalém. Nós depositamos a nossa fé exatamente naquele que se levantou do túmulo e foi assunto ao céu para a glória de Deus, de onde, diz a Escritura, ele virá com poder e muita glória para reunir o seu povo em torno de si mesmo. Assim, nós nos propomos a expor esse parágrafo do capítulo 20 do Evangelho de João, procurando demonstrar qual foi o impacto da ressurreição. Até aqui nós temos exposto essas perguntas a respeito de Jesus, essas perguntas feitas a Jesus, essas perguntas feitas por Jesus, no que diz respeito a pessoas perdidas que não creem no Evangelho. Mas depois desse parágrafo, nós vamos trabalhar ainda mais 5 perguntas daqui até o mês de novembro. E cada uma delas é exatamente o eco, o levar adiante a ressonância do que este texto acaba de dizer para nós a respeito
de Jesus Cristo. A sua ressurreição, ela tem um impacto, e ela tem um impacto sobre as pessoas que são colocadas em contato com essa ressurreição, especialmente aqueles que o Senhor Jesus havia chamado para andar com ele, estar com ele, pertencer a ele, e que ele os envia e enviará para pregar o evangelho da sua ressurreição. E o objetivo dessa exposição é demonstrar que Jesus Cristo está vivo, que ele não é somente uma crença do passado que nós acalentamos, mas que não temos nenhuma certeza ou segurança sobre o que esta crença nos trará no futuro, a não ser uma leve ideia de uma promessa que muitas vezes nós duvidamos que ela seja verdadeira. O que nos garante e que nos convence de que essa promessa não é dúbia, não é duvidosa, é exatamente o fato da ressurreição do nosso Salvador. E Cristo ressurreto, em primeiro lugar, ele age na igreja. Ele encontra os seus discípulos espalhados pelo caminho e ele vai ajuntando-os novamente em torno de si, que está vivo. E ele age por meio da igreja, através da igreja, porque ele não somente abençoa a estes que ele chamou e recuperou da dúvida e da tristeza e da incredulidade, como também os fortalece e os envia para proclamar o evangelho a todas as nações, inclusive o Japão, a Arábia Saudita ou qualquer outro país que seja difícil de entrar. Ele diz que deveria ser assim. E a implicação mais clara de tudo isso é que seguimos o Cristo vivo e não o Cristo morto do crucifixo naquela cruz. Nós não seguimos o Cristo em que toda a sua história está no passado, na Bíblia Sagrada, e que está trancafiada historicamente lá atrás. Mas nós seguimos o Cristo que, sendo vivo, continua agindo na vida das pessoas, agindo na vida da sua igreja, porque ele enviou, ele outorgou à igreja o Espírito Santo na linguagem de Paulo aos Romanos. Capítulo 5. E este Espírito é quem impulsiona a igreja e lhe testifica e testemunha de que Cristo vive, Cristo ressurgiu e ele é o Senhor sobre todos nós. Qual que é o contexto que nós temos aqui? O capítulo 19 é o capítulo da morte de Jesus. Versículo 30, o Senhor Jesus disse em alta voz, e usando aqui uma frase que o pastor James gosta de falar aqui no púlpito, em alto e bom som, que tudo estava pronto. Tudo estava consumado. A obra que Deus havia dado a ele, confiado a ele para ele fazer, ele fez, ele realizou. Ele não deu ouvidos à tentação de Satanás. Satanás não retirou um sequer dos pregos que estavam ali presos no seu braço, na sua mão e nos seus pés. Ele permaneceu até o fim e nós já vimos e sabemos que ele o fez porque nos amava e porque nos ama. Então, do capítulo 19 até aqui no começo do capítulo 20, Jesus está no túmulo, aguardando o cumprimento das Escrituras. E aqui, esse texto relata para nós que a ressurreição de Jesus ela é surpreendente. Ela é surpreendente no que diz respeito à primeira impressão das mulheres que foram lá para embalsamar adequadamente, apropriadamente o corpo de Jesus, que havia sido enterrado às pressas naquela tumba. Impressiona e surpreende Pedro e João, que eram bem próximos a Jesus e que vão ao túmulo, e a única coisa que eles podem ver com seus olhos é um lençol amarrotado e um lenço dobrado ao lado desse lençol. E por fim, o texto diz o que a Escritura tem a dizer sobre tudo isso. Então, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus, diz o versículo 2, ela é surpreendente porque surpreendeu a morte. Então, o texto diz que as mulheres foram até lá de madrugada e no escuro e viram que a pedra estava revolvida. Aqui está falando especificamente de Maria Madalena. Então,
correu, foi ter com Simão, Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Ela não diz nem para Pedro, nem para João que ela crê e viu que Jesus tinha ressuscitado. Ela pensa que alguém invadiu o túmulo, venceu a guarda romana, roubou o corpo de Jesus e o escondeu em algum lugar. Mas o texto já deixa-nos bem claro, nós já conhecemos a história. Essa foi uma impressão equivocada a respeito do que estava acontecendo ali. A ressurreição de Jesus, ela surpreende a própria morte, porque aqueles que têm o seu primeiro contato com ela pensam que o que aconteceu foi um roubo, uma desonestidade. Mas não foi isso que aconteceu. O texto diz que Maria Madalena veio pronto para terminar o ritual da morte. Trouxe aromas, trouxe bálsamo, iria perfumar o corpo de Jesus para que ele pudesse descansar em paz ali na sua tumba. Corpo para ser embalsamado. Não tem corpo para ser perfumado. Não tem nada, não tem nem soldado ali para poder dizer que ela não pode entrar. E diz Lucas e Marcos que essa era uma preocupação das mulheres pelo caminho. Como que vamos entrar naquele lugar? Não tem nada. A ressurreição de Jesus faz aquilo que C.S. Lewis diz nas Crônicas de Nárnia, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que quando um inocente se entrega voluntariamente pelo próximo, a morte começa a andar para trás. É assim que a morte se comporta diante do Senhor Jesus, porque o que foi surpreendente não foi que o corpo de Jesus desapareceu, o que foi surpreendente é que Jesus ressuscitou. E como diz o hino que nós cantamos, muitas vezes, da sepultura saiu, com poder e glória ressurgiu do meio dos mortos. Mas quantas vezes a nossa atitude é exatamente essa de encontrarmos as coisas como estão, sem serem modificadas. Quando estamos tristes, quando estamos cansados, quando estamos desanimados, quando a nossa fé vacila, quando achamos que não poderemos continuar crendo em Jesus Cristo, e vimos para a igreja, para o serviço cristão, o que imaginamos no nosso coração é que o culto será como sempre foi. Que a palavra será como sempre foi. Ela pode ser bendita, ela pode ser bem preparada, ela pode ser expositiva, ela pode ser dita com convicção, mas nós já estamos acostumados a isso. E o Senhor Jesus surpreende Marta e surpreende Maria Madalena porque não tem o que fazer. A morte perdeu essa batalha. O Senhor Jesus havia dito antes para os seus discípulos, lá no início do Evangelho, por volta do capítulo 12, que ele tinha o poder de entregar a sua vida, mas ele também tinha o poder de pegá-la de volta. E é isso que aconteceu aqui, ele pegou de volta, mostrando para a morte que não é a morte que tem a palavra final, mas é a ressurreição do nosso Senhor. Em segundo lugar, o texto diz que a ressurreição do Senhor Jesus deixa para nós um enigma inexplicável. Versículo 6 e versículo 7, diz que quando eles entram no túmulo, o que eles veem são lenços. Então Simão Pedro, seguindo João, chegou, entrou no sepulcro e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas que foi deixado num lugar à parte. Pedro correu mais do que João, chegou primeiro, ele viu a cena, observou o quadro e testemunhou um jeito estranho nas disposições dos lençóis. Não é que o corpo de Jesus tinha atravessado o tecido como querem os defensores do Santo Sudário de Turim, na Itália. O que eles disseram é que a ressurreição aconteceu de uma forma energética, em que o corpo de Jesus se dissolveu e atravessou os lençóis. Quem assistiu aquele filme do Mel Gibson lá, de Jesus, de repente está lá o corpo de Jesus e o tecido murcha.
que é a ideia do sudário de Turim. Mas não foi isso que eles viram. Eles viram lençóis revolvidos, dando a entender que alguém teve que sair do meio deles. E o texto, na tradução em português, não fica muito claro, mas quando diz que Pedro vê o lenço à parte no lugar, tem a conotação de que ele estava arrumadinho, ou seja, como quando você acorda de manhã e você dobra a sua coberta e coloca ela no cantinho para usar de novo à noite outra vez. Isso é um mistério. John Stott diz que essa expressão do evangelho de gastar tempo falando de um lençol desarrumado, de um lenço dobrado à parte, é exatamente para mostrar que Jesus não estava ali. E que é sinal de que não tinha ninguém ali, como aqueles policiais lá do norte do país, modificando a cena do crime. Do jeito que ele levantou, os lençóis estavam. Não tinha sinal de que alguém tinha roubado, não tinha sinal de que alguma coisa tinha acontecido ali dentro. Simplesmente o que estava ali era a coisa do jeito que ela ficou. E embora John Stott diz que isso seja um dos sinais da ressurreição que a igreja sempre usou perante aqueles que acusam o cristianismo de uma fé falsa, a igreja também nunca deixou de dizer que esses lençóis e esse lenço é um mistério que testemunha a nosso favor, não contra nós. E assim, embora as pessoas possam ver lençóis ali em cima do túmulo vazio, isso não quer dizer que crer ou não crer. Tanto é que Pedro vê aquele evento ali e o texto do próprio João não diz que ele creu imediatamente porque viu 2 lençóis ali colocados daquela forma naquele local. Diante do mistério e do milagre, a Escritura chama a igreja à reverência, ao silêncio e à meditação na ressurreição do seu Salvador. Em terceiro lugar, a ressurreição, ela desperta a fé, sim. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que o texto diz que é o discípulo a quem Jesus amava, e que nós sabemos, pelo menos essa tem sido a tradição da igreja, de que esse discípulo é o próprio João, o autor do Evangelho. Então o texto diz que entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João entra depois, embora tenha chegado primeiro. Ele também tinha visto os lençóis. Ele fala, então, por ele mesmo, ao dizer que entrou e viu e creu. Creu no Senhor Jesus e na sua ressurreição. O versículo 9 nos leva a pensar que houve, quem sabe, um diálogo entre ele e Pedro. Talvez não de palavras, quem sabe de olhares trocados diante daquilo que eles estão percebendo com os olhos. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Os dois não tinham compreendido, e aquele evento ali vai levá-los a compreender, ainda que somente mais tarde, ainda nesse dia, é que o Senhor Jesus se apresentará aos dois. Mas o que eu quero dizer aqui é que a ressurreição, ela despertou a fé, não uma fé sem direção, não a fé depositada simplesmente nela mesma, mas uma fé direcionada àquele que deveria estar ali, estirado e estendido, mas não está. A fé em Jesus. Porque segundo o Evangelho de João, crer não é simplesmente crer, mas é crer em Jesus. Depositar a fé naquele que pode salvar. Depositar a fé naquele que pode perdoar os pecados. Depositar a fé naquele que pode morrer e depois, porque tem poder, ressurgir do meio dos mortos. E é isso que acontece. A Escritura nos ensina que o modo correto de olhar para o túmulo vazio não é com a tristeza da morte no olhar, com o luto no coração, mas é com a esperança e a segurança de que aquele que prometeu fielmente cumpriu, ele ressurgiu do meio dos mortos.
E assim o texto diz que ele creu, e essa é a palavra-chave do Evangelho de João, que se você puder contar uma por uma, vai perceber que só no Evangelho de João ela aparece 90 vezes. Crer, não no sentido simplesmente de acreditar num fato, mas crer no sentido de que eu entrego a minha vida por causa disso, como testemunha. O que é que mantém a nossa fé viva? O que é que mantém a nossa fé perseverante? É exatamente o testemunho de que sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O crer não é simplesmente a mera atitude de acreditar, mas corresponde a um estilo de vida que vai se seguir a isto. Porque, conforme o próprio João escreve no capítulo 20, mais adiante, no versículo 30 e no versículo 31, tudo que ele escreveu tem o propósito de nos levar a crer em Jesus Cristo. Ele diz aí no versículo 30 e 31 do Evangelho: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ter vida em seu nome é viver cada dia pela fé nele. E João sempre vai usar algumas palavras com dois sentidos. Ter vida em Jesus é ter uma vida nesta vida, neste tempo, que agrade a Deus. Ter vida em Jesus é ter a vida eterna. Porque a vida começa agora e se estende por toda a eternidade. Nós não cremos que teremos a vida eterna. Nós cremos que já temos a vida eterna a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus. Isso está claro no capítulo 5, versículo 24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E João vai confirmar essa mesma palavra lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12, quando ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ter vida em Jesus é viver para Jesus e receber o prêmio da vocação, que é a vida eterna prometida para ele. Vida eterna que já começa, e eu vou ser redundante, já começa desde já. Nesse momento. E então, o texto chama atenção para essa posição, o que quer dizer que essa fé que já é viva em nós, se em algum momento na nossa caminhada ela esmorecer, enfraquecer, desanimar ou quase desmaiar na sua caminhada, ela pode ser reavivada. Porque o Salvador que a nutre está vivo. E ele continua, conforme ele diz em Apocalipse, na abertura das 7 cartas, ele continua andando no meio dos seus candeeiros, que são as igrejas, não para simplesmente nos condenar, mas para ver o brilho da nossa chama e limpar a sujeira que possa agregar à nossa chama para apagá-la e fazê-la com que ela brilhe mais e queime mais forte outra vez. Porque a ressurreição, ela desperta a fé. E sempre que a nossa fé esmorece, é a lembrança da ressurreição que nos recoloca no caminho outra vez. E por último, em quarto lugar, o texto diz que a ressurreição, ela cumpre as Escrituras. Verso 9. Olha ele de novo. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura. E o que a Escritura dizia? Que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O que está acontecendo aqui diante dos olhos dos primeiros cristãos? É o cumprimento da promessa do Antigo Testamento de que Deus salvaria o seu povo.
O que está em andamento aqui diante dos seus olhos aflitos e duvidosos e até mesmo incrédulos, é que o seu Salvador se levantou e agora ele irá buscar um a um dos que já lhe pertencem para congregá-los em torno de si outra vez e a partir deles buscar outros e outros e outros mais até chegar a nós e quando chegar a nós buscar mais outros e mais outros e mais outros mais até chegar o dia do seu retorno. Como ele prometeu. Porque ele continua andando conosco. Então João chega ao clímax do seu testemunho no verso 9, dizendo que o evento da ressurreição fez com que todos os pontos fossem ligados e o quebra-cabeça fizesse sentido. E pudesse então chegar ao seu final. Tudo o que Cristo fez e ensinou cumpria de fato as promessas do Antigo Testamento a respeito do perdão dos pecados e da salvação. E a frase-chave do texto, e que é a mais forte do texto, é exatamente a frase do versículo 9, de que era necessário ele ressuscitar do meio dos mortos. Isso quer dizer, pelo menos, tem duas razões de ser. A primeira razão é que sem a ressurreição, a redenção estaria incompleta. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado do meio dos mortos, a nossa salvação não poderia acontecer, porque nós não teríamos o Salvador para aplicá-la. E foi Atanásio de Alexandria que brilhantemente disse pela primeira vez que era necessário que o nosso Redentor fosse plenamente homem, porque somente um homem poderia pagar pelos pecados dos homens. Mas que também era necessário que ele fosse plenamente Deus, porque somente Deus pode resgatar a todos os homens que ele quiser resgatar. Esse que está se levantando do meio dos mortos não é um homem simplesmente. Não é um homem que estava morto e Deus ressuscitou. Mas é o próprio Filho de Deus que se levanta para resgatar aqueles pelos quais o preço ele pagou. E ele o fará. E ele já está fazendo a partir do momento em que ele saiu de dentro daquela tumba. E os sermões que nós vamos pregar aqui no final dos evangelhos a partir de agora é exatamente para mostrar que é isso que ele está fazendo. Que ele fez com eles, mas que está fazendo também conosco, porque todas as perguntas que Jesus faz a partir de agora são perguntas restauradoras, são perguntas que têm a capacidade de colocar no lugar aquele que se desviou, aquele que está fora do lugar, aquele que se sente como um pato no ninho de ganso, ou vice-versa, ou como alguém que está deslocado porque não sabe para onde vai ou o que fazer. E o Senhor Jesus o procura, o encontra, o restaura e o abençoa. E era necessário que ele ressuscitasse para que ele pudesse assim o fazer. Em segundo lugar, era necessária a ressurreição de Cristo exatamente para cumprir a obrigatoriedade do decreto divino. De que aquilo que Deus determina acontece. Aquilo que Deus diz que vai fazer, ele faz. E que aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Isso é uma bênção para nós, porque as suas promessas são de salvação, as suas promessas são de perdão, as suas promessas são de paz, as suas promessas são de restauração para aqueles que, caídos ou desviados pelo caminho, não sabem mais o que fazer. E assim, tudo que o Novo Testamento vai dizer a partir de aqui ecoa exatamente essa frase de João de que era necessário ele se levantar do meio dos mortos. Atos capítulo 4, versículo 27, versículo 28, quando a igreja é perseguida e ela ora, na oração ela diz: esse povo se levantou contra o Senhor e o seu ungido para fazer o que as tuas mãos predeterminaram, Senhor. Pode perseguir a igreja, pode atacar o seu povo, mas quanto mais eles fizerem isso, mais estarão cumprindo o que o Senhor determinou que eles fizessem. E ao fazê-lo, estará trazendo essas pessoas para ti. O governo,
O poder temporal, o poder estatal não pode impedir a obra do perdão dos pecados, da ressurreição que o Senhor Jesus Cristo está fazendo no meio da terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a pregação do evangelho é vã, ou seja, ela não tem sentido, ela não tem significado, ela é vazia, acabou-se a esperança e nós somos os mais infelizes dos homens, porque poderíamos estar gastando a nossa vida com outra coisa, mas estamos aqui adorando alguém que morreu. Só que Paulo não para aí, ele diz, mas Cristo ressuscitou, versículo 23. De modo que a nossa pregação não é vã, que o evangelho não é uma mentira, e que de fato o Senhor Jesus está resgatando um povo para si, e está convidando pessoas, está chamando pessoas para vir para este povo, porque a única forma de voltar a morar com Deus é entregando sua vida para Jesus. E confiando que aquela morte dele na cruz foi por você, foi por mim, foi por nós, e é o único caminho. Mas tem mais, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Sem a ressurreição nós somos os mais infelizes de todos, mas a ressurreição determina que tudo é novo. Há pouco tempo atrás nós assistimos também um outro filme sobre a morte de Jesus, que tem até Antônio Bandeiras como o ator principal, que é O Corpo. E a ideia é a seguinte: acharam uma ossada lá numa tumba em Jerusalém, que pode ser a de Jesus. E aí há toda uma trama para poder verificar se aquele corpo é mesmo o corpo de Jesus, por causa da metade de uma inscrição que havia na tumba. E a pergunta é a seguinte: se de repente encontrarem o corpo de Jesus numa tumba lá em Jerusalém, como fica a fé dos cristãos? 2000 anos jogados fora na história mundial. E aí, o filme dá algumas possibilidades. Ou você capitula e reconhece que de fato perdemos tempo, ou você começa a inventar coisas para crer. De que não importa o corpo de Jesus ou a ressurreição de Jesus, o que importa é o conceito. Só que ninguém achou nenhum corpo. É só um filme, uma ficção. E as pessoas não precisam de um filme, uma ficção para questionar a fé cristã, pois é isso que eles têm feito a vida toda. Mas o nosso testemunho, com base no que a Escritura nos leva a crer, é que nunca vão encontrar o corpo de Jesus exatamente porque ele não está lá. Ele está no céu, assentado à direita de Deus na majestade. E o testemunho do Novo Testamento posterior a João capítulo 20 é que do trono onde ele está sentado, ele virá com poder e glória para resgatar a sua igreja e julgar aqueles que não querem crer no seu evangelho. Essa é uma das razões porque Zwinglio e Lutero ficavam brigando por causa da ceia. Zwinglio dizia: o corpo de Jesus não pode estar aqui na ceia, Lutero, porque está lá no céu. Uma vez que Jesus se encarnou, ele não pode mais sair aparecendo para tudo quanto é lado aí, não. Ele não pode estar nessa ceia aqui, e na mesma hora está na ceia da primeira igreja, na mesma hora está na ceia de outros lugares, porque o corpo de Jesus só ocupa um lugar no espaço. E o lugar que ele ocupa no espaço hoje é a direita da majestade do trono de Deus. Tem gente que diz que quando Jesus vir, todo olho verá, porque a internet, que é um milagre, vai transmitir ao vivo e a cores para todo mundo. Mas a Bíblia diz que não vai ser só quem estiver de frente de uma televisão que vai ver Jesus voltando. Todo olho verá, até aqueles que o colocaram lá na cruz, por causa da ressurreição. E todo mundo que hoje critica e fala mal de Jesus vai estar em fila ali diante do Senhor Jesus, tendo que confessar: Jesus Cristo é o Senhor.
como nós confessamos hoje, porque ele ganhou o nosso coração. Então, a palavra de Deus diz que a morte, a ressurreição de Jesus, ela surpreende a morte. Ela deixa enigmas que nós não podemos resolver, mas ela é um convite a crer. Porque a palavra de Deus se cumpriu. Jesus cumpre a palavra de Deus desde o nascimento até a ressurreição. E se a palavra de Deus já se cumpriu na primeira vinda do Senhor Jesus, então nós temos subsídios suficientes para crer de que a promessa de que ele voltará uma segunda vez também é crível, é aceitável, e ela deve nortear os nossos caminhos. Eu quero terminar essa palavra dessa noite voltando àquela pergunta inicial. O que faz a fé persistir? E eu repito a resposta inequívoca do Novo Testamento é o amor de Deus provado na morte de Cristo, na sexta-feira da paixão, e completado na sua ressurreição na manhã do domingo de Páscoa. O que sustenta a nossa fé, meus irmãos, é aquele em quem nós cremos. Não é a nossa condição financeira, não é o nosso crescimento como igreja, não é o carisma daqueles que nós temos hoje como o conselho, os pastores da igreja. Não é a nossa capacidade de atrair pessoas porque tocamos uma música legal, temos um baterista que sabe fazer o negócio e coisas que tais. O que faz a nossa fé persistir é quem habita o nosso coração. Jesus. Não o Jesus de papel ou de madeira, mas o Jesus que ressuscitou dentre os mortos e que hoje colocou o seu Espírito como selo e penhor habitando as nossas almas. E conforme diz Paulo em Romanos 8, esse Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E esse Espírito testifica com o nosso Espírito de que essa é a palavra de Deus. E que nós não temos depositado a nossa fé em vão, em momento algum. Portanto, a maneira correta de entender a ressurreição não é a mera pesquisa histórica, embora ela seja verdadeira e importante, e a igreja sempre usou e sempre deverá usar. Porque a Bíblia diz que a ressurreição de Jesus é um fato. Mas é a interpretação das Escrituras, a interpretação que o próprio Deus dá nas Escrituras dessa morte e dessa ressurreição. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para dar-nos o perdão, a justificação desses mesmos pecados. Sua morte teve propósito, a sua ressurreição tem propósito, e Pedro interpreta tudo isso dizendo que Deus está separando um povo para si, e este povo somos nós, a sua igreja. E ele continua fazendo isso através de nós, buscando e buscando e buscando. Segundo, as promessas de Deus sempre se cumprirão. Quem anda pela fé pode andar com segurança, pois nada escapa ao controle soberano e gracioso de Deus, ainda que nessa estrada exista sofrimento e perseguição. Não há nenhum texto na Escritura que diz que a vida cristã vai ser um mar de rosas e povoada de facilidades. Pelo contrário, se você quer viver como Cristo deseja que você viva, você enfrentará problemas. Mas Ele não te abandonará diante de nenhum deles. E cada problema que você enfrentar, você o conhecerá mais e melhor. Nós lemos muito pouco sobre sofrimento e o que o sofrimento faz na vida da igreja. Alguns missionários têm dito que a grande fraqueza da igreja brasileira é que a igreja brasileira não sabe enfrentar sofrimento. E que se algum dia, quem sabe, talvez, tivermos que enfrentar esse sofrimento, nós tenhamos que passar, dizem alguns, por uma debandada geral de muitas pessoas que estão na igreja simplesmente atrás do bom, do melhor e da bênção.
achando que honrar o evangelho é simplesmente mostrar o carro novo, a casa nova e o progresso salarial para as pessoas lá de fora. Enquanto muitas vezes Deus mandou os seus filhos, os seus melhores soldados para a prisão, para a dor, para o sofrimento e para a enfermidade. E Hebreus 11 diz que estes homens e essas mulheres não são dignos, o mundo não é digno dessas pessoas. Porque eles aguardaram a cidade celestial, a pátria que está nos céus, que é onde Jesus está. E que, embora não a vejam agora, antecipam-na pela fé depositada no Evangelho. E terceiro, o texto termina, versículo 10, de uma forma graciosa, e eu não estou querendo fazer nenhuma alegoria e nenhuma espiritualização, mas o texto diz que quando os discípulos viram aquilo ali, num misto de fé, de dúvida, de incerteza e de surpresa, eles voltam para casa. E é interessante como o Evangelho, muitas vezes, tem esse negócio de terminar a narrativa com gente voltando para casa. Como o endemoniado de Gadara, por exemplo, volta para casa, depois de ser mudado pelo Evangelho. Leve para casa a sua expectativa da ação de Deus. Porque o Deus em que você diz depositar a fé, de fato está vivo em Jesus. Que Jesus não está vivo na nossa mente, que Jesus não está vivo no nosso coração, mas Ele está vivo na ressurreição. E que nós o veremos, nos encontraremos pessoalmente com Ele, quando no dia do seu retorno Ele se apresentar diante dos nossos olhos. Abra comigo João 14. Deixa eu ver se eu lembro a referência. Na verdade é 16, e eu não vou lembrar a referência. Mas o Senhor Jesus diz para os discípulos o seguinte, o versículo está certo, só a referência que não vem à memória. Hoje vocês têm tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Outra vez vos verei, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vamos orar? Deus, Senhor de todos nós nos encurvamos diante da Tua palavra, que é verdade e que é fiel. E pedimos ao Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé nessa noite, dando profundidade à nossa convicção, dando segurança à nossa fé. Enche-nos do Teu Santo Espírito como prometeste. Ajuda-nos nas nossas dificuldades e nas nossas faltas. Ensina-nos, Senhor Deus, a perseverança e o amor por Ti. Assim como o Senhor nos amou e provou o Teu amor por nós naquela cruz infame, ignominiosa, mas que se tornou o nosso maior orgulho, a nossa maior alegria, porque nos salvou, porque trouxe até nós o Teu perdão. Bendito seja o Teu nome, dito com a voz e diante dos homens e das mulheres, dito no coração, no momento da oração, no silêncio do quarto, dito no poema escrito, da música composta, mas da quarta que ninguém vai ler nunca, mas que o Senhor já leu. Bendito seja o Teu nome por causa do Teu amor por nós. Este amor que não nos abandona, esse amor que não nos expulsa, esse amor que não nos joga fora, mas que dia a dia, ano após ano, nos abraça e nos recebe. Bendito seja o Teu nome, porque aquele túmulo continua vazio e assim permanecerá até o dia da volta de Jesus. Por isso, venha fortalecer a fé de todos os cristãos em toda a face da terra hoje.
E nós, nesse momento, Senhor Deus, em plena paz e com toda liberdade, queremos interceder diante do Senhor pelos irmãos cóptas no Egito que estão vivendo perseguição. Queremos pedir por aqueles irmãos que são perseguidos pelos talibãs no Afeganistão. Queremos te pedir em favor daqueles que são perseguidos e mortos pelo Boko Haram na Nigéria. Queremos pedir, Senhor Deus, por todos aqueles que são que apanham, que são expulsos, que são humilhados publicamente ao redor do mundo. Para que eles perseverem, para que eles não se entreguem, e para que nós não os abandonemos à míngua, sofrendo sozinhos, quando nós podemos ajudar. Ó Deus, desperta no nosso coração um amor por Ti que não seja frágil e vergonhoso, mas que seja o amor depositado neste que levantou-se do meio da morte. Ele é o nosso general, e a nossa luta não é contra armas, bombas e essas coisas. Mas a nossa luta é pela verdade, pela justiça e pela paz. Paz em primeiro lugar contigo por causa do perdão dos pecados. Paz uns com os outros por causa do amor plantado nos corações e do fruto do Espírito. E paz entre as nações por causa da mudança que o Evangelho traz. Essa é a nossa oração, essa é a nossa intercessão e esse é o nosso pedido para o Senhor que é tão bondoso para conosco cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Fique de pé para receber a bênção.